Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Jesus e o Druida da Montanha, de Jean Vauelan. Agora na parte número 5 e a gente vai estudar o capítulo número 7, que é Mordor e a Índia. No vídeo passado a gente estudou o capítulo número 6, onde a gente teve a primeira reunião, a primeira conversa de Mordor com Jesus. Foi um vídeo de mais de 1 hora aqui no canal. Muita coisa pra gente aprender. Este capítulo 7 vai estar na mesma pegada, tá? Ele vai continuar de novo. Eles, numa reunião ainda, não lembro na obra se é a mesma reunião ou se é num dia seguinte, por exemplo. Mas é o mesmo diálogo, mesmas conversas, tá? E aí com muita coisa pra gente aprender. Então, já se prepara que não vai ser um videozinho de meia hora. Provavelmente a gente vai estourar esse tempo aí também. Mas é que, pelas minhas anotações, eu imagino que a gente vai fazer essa parte número 5, vai ser só o capítulo 7. E aí, depois, uma última parte, a gente vai finalizar o livro, porque são 9 capítulos. Isso, são 9 capítulos. Aí a gente finaliza a obra na parte 6 do vídeo, né? Mas vamos lá. Mordon comenta da evolução espiritual do Oriente. Lá permite quem quer se achar, despertando, suprimindo a natureza animal pela natureza espiritual. Então, tu vê, a primeira observação que eu marquei aqui é justamente Mordon comentando com Jesus e com José de Arimateia de como é que é no Oriente, né? Lembra que na parte passada a gente viu Jesus perguntando se tinha mais avatares encarnados? Ele disse assim, olha, aqui eu acho que não tem nenhum, mas lá no Oriente tem vários. Então, agora aqui eles vão conversar bastante sobre essa questão do Oriente. Então, o Mordon, ele vai falar que é isso. O Oriente está muito mais aberto para a questão espiritual do que o Ocidente. Então, ele vai dizer que tem uma característica muito positiva no Oriente naquela época, e aqui o Oriente que ele está falando é Índia, aqui, né? Porque ali naquela região da Palestina, tudo também era Oriente, né? Mas aqui o que ele está se referindo é, por exemplo, a Índia. E ele vai comentar que na Índia existe muito essa questão de você permitir que a pessoa consiga se encontrar, né, nesse âmbito espiritual, né? Então você vai conseguir despertar mais facilmente para a espiritualidade, porque eles estão mais abertos ao espiritual, né? Isso até hoje, né? A Índia é extremamente espiritualizada, né? E frente aqui o Ocidente, por exemplo. E a gente vai estudar aqui ao longo dessa parte aqui, mas só para já deixar, provavelmente lá na frente eu vou comentar de novo, mas só para deixar, se você tiver interesse de se aprofundar mais nessa questão Oriente versus Ocidente, aí vai ter, deixa eu ver se eu marquei aqui, não marquei, deixa eu ver. Não marquei aqui. Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui, pera só um pouquinho. Porque tem um vídeo do livro que a gente já fez o estudo aqui, da obra também de John Vauelan, do Oriente e do Ocidente, que vai ter na obra Muito Além do Horizonte, vai ter um capítulo falando só do Oriente e do Ocidente. Então vai ser na parte número 8. Se tu quiser pausar esse vídeo agora e lá na obra, também de John Vauelan, Muito Além do Horizonte, parte 8, a gente vai estudar exclusivamente um capítulo, se aprofundando nessa obra Muito Além do Horizonte, vai falar toda a questão da trajetória de Ramatiz, de Rochester e do espírito de Kardec. Eles vão se aprofundar no conhecimento, falando sobre a questão do Oriente e do Ocidente, tá? Então vai complementar muito o que a gente vai estudar aqui, tá? Então, lá vai, por exemplo, dizer como que o Oriente segura energeticamente muitas questões do planeta, né? Aí José de Arimateia vai perguntar: como eu encarnado posso saber das coisas de outra realidade? Como saber quem sou além do ego? Mordon responde: fazendo com que pensamentos e emoções do cotidiano não superem os nobres impulsos do seu profundo ser, associados à disciplina mental
exercícios de controle da respiração, que é a base da soberania espiritual sobre as emoções. Olha que interessante aqui. Jesus vai fazer uma complementação aqui, mas vamos parar aqui para ver. Olha que pergunta interessante. Então, Morton está explicando o Oriente, explicando a questão como eles são mais espiritualizados. José traz uma pergunta extremamente humana, né? Física, aqui do ego, né? De falar assim, pô, legal, mas eu só tenho acesso ao conhecimento da minha mente física. Agora eu estou em vigília, estou aqui desperto, aqui no corpo físico, eu só tenho essa mente. Como é que eu vou saber de outras realidades? Né? Como é que eu vou saber além do meu ego? E olha que interessante que o Morton nos ensina. Olha o seu espírito. Então vão ter coisas que a tua mente física vai sentir, mas o que teu coração está falando, né? E isso é um excelente indicativo para nós. Pô, se você vai fazer uma coisa errada, por exemplo, aí tu sente no teu coração que tá errado, fala assim, cara, não tá muito certo isso que eu vou fazer. Cara, não faça. Porque já é um indício, pode ser um indício, né? Você tem que tomar cuidado com emoções, porque às vezes pode ser emoções que vêm da própria cabeça, né? Mas é um indício de quê? De que é o teu espírito conversando contigo, que realmente faz sentido para você. E aí não dá vazão para quê? Para as questões da mente. Então, por exemplo, você ama a tua esposa. Você tem um acordo de monogamia. Aí você vê uma mulher muito bonita que está dando em cima de ti. Aí a tua carne está desejando cometer o adultério. Mas o que teu coração está apontando? Teu coração fala, cara, não faz isso, tá errado. Então o que você deve fazer? Seguir o seu coração, falar assim, não, eu não vou fazer isso. Porque eu sei que tá errado. Entende? É isso que o Morgan vem nos ensinar. E eu achei muito interessante que ele não só nos ensina isso, como ele vai além e vai nos explicar o poder da meditação. O poder da gente acalmar nossas mentes. Para quê? Para prestar atenção em nós mesmos, interiormente. E podemos abaixar todo esse ruído, essas questões que às vezes embaralham a nossa mente e vão gerando perturbações e distrações, entende? Nas coisas. Então você vê, mas aí eu não consigo escutar meu espírito. Como você está buscando fazer uma oração, você está buscando se acalmar a mente, porque às vezes está no meio de um turbilhão, tu não vai realmente conseguir escutar o teu coração, porque é tanto barulho lá fora que o teu coração falando tu não escuta, entende? É a mesma coisa que Deus. Deus fala conosco muitas vezes muito sutil. Ele não grita berrando naquele alto-falante, ele vem sutil. E a gente está abaixando esse barulho do mundo externo para escutar Deus, para escutar nosso coração, né? Então, achei muito interessante esse ensinamento de Morton para nós, né? E aí que vai fechar, né? Você vê, ó, a base da soberania espiritual sobre as emoções. O que? O controle da respiração, né? E aí, só para fechar essa observação, para a gente seguir adiante, quando eu marquei aqui, lembrei na hora, já se conhecia a meditação. Meditação não foi Siddhartha Gautama que descobriu, já se conhecia, já tinham vários métodos de meditação, né? Tanto que quando ele começou a sua caminhada para o despertar espiritual, ele passou não sei quantos anos em vigília, em vários templos, buscando a iluminação e conheceu várias técnicas meditativas. Mas você vê, lá atrás, ele nos trouxe uma técnica revolucionária de meditação que é fica sentado, quieto, prestando atenção na tua mente. Não vai prestar atenção em mais nada do mundo, é você e a sua mente se acalmando, né? Então, olha que interessante. Como a gente vê que aqui no ano 2000, claro que aqui na Palestina talvez eles não tivessem conhecimento do budismo, né? Do que Siddhartha Gautama ensinou lá na Índia, mas depois na China. Mas olha que interessante. A gente já tinha aqui o conhecimento da meditação. E nós sabemos que, por exemplo, a meditação era utilizada em Roma, entende? Grandes generais, eles faziam meditação como um exercício da mente. Não tinha essa camada religiosa, espiritual ali. Era uma coisa da mente. Então, olha, a gente já tinha naquele momento, a gente já tinha o privilégio e o bem que faz a meditação, né? Então,
Muito interessante isso, né? Vamos adiante, vamos ver o que Jesus vai comentar sobre. Ó. Jesus comenta que sua revolução é lenta, mas a única capaz de edificar a humanidade daqui. Abre aspas. A doutrina do jugo suave, do dar sem esperar receber, do agir alinhado consigo mesmo, independente de tudo mais, e que tem na postura amorosa sua expressão mais perene como fator de edificação do reino do nosso Pai. Essa realidade só pode existir no exterior se antes for edificada no íntimo da pessoa. Entende? Então, olha que interessante. Jesus vem complementar o que Mordon já nos ensinou, falando que a sua política, lembrando que aqui Jesus está com 21 anos, ele não despertou ainda para o seu trabalho, mas ele já está falando, né? Obviamente é um espírito de altíssima evolução. Mesmo que ele estivesse no esquecimento, mas ele já, mesmo no esquecimento, ele já tem uma faculdade espiritual e expansão de consciência muito maior do que muita gente está desperta aí, né? Então você vê, mesmo ele no esquecimento, ele já falou, ó, mas a minha filosofia, o que eu venho a ensinar é o que? É o jugo leve. Que depois ele vai lá ensinar para os apóstolos, tudo, quando já está desperto na caminhada dele, né? Então você vê, ele comentando, e a gente sabe disso. Se você estudou comigo junto à obra Carme e Compromisso, Muito Além do Horizonte, você viu isso, né? Não vou lembrar agora que parte específica da obra, mas a gente já sabe desse conhecimento. Que o caminho que cura é o caminho de Jesus. E Jesus já nos ensinou que o caminho é através do amor. Então a gente pode achar que a violência, que a briga, que a discórdia, que o ódio pode mover alguma coisa, pode gerar transformação, que pode, realmente, ele pode gerar uma transformação, entende? Mas não é sustentável. E principalmente para esta humanidade daqui da Terra, que nós sabemos que é a humanidade mais rebelde, mais teimosa, entende? Se tu estudou comigo a trilogia, né? Não precisa nem ter estudado comigo, mas sabe da revelação cósmica, já sabe que a galera foi sendo degradada de planeta após planeta, até quando chegou na Terra aqui, porque não tinha mais lugar. E o resto tá tudo já curado, só tá os doentes aqui. E aí aqui os doentes ficando cada vez mais doentes, né? Olha, agora, no momento que eu gravo esse vídeo, estou gravando esse vídeo aqui em maio de 2026, a gente tem um escândalo dos caras tomando detergente que tá com bactéria hospitalar. Tu fala assim, gente, a gente acha que é o cúmulo da ignorância humana, sei lá, ser antivacina, ser terraplanista. E aí tu vê a galera descendo mais, ficando ainda mais ignorante, ainda mais radicalizado. Assim, mas que sociedade que nós vamos construir baseado nesses valores? Com certeza não vai ser uma boa sociedade. Porque Jesus já nos ensinou que os valores que nós temos que edificar são valores baseados no amor. Então, como que você consumir um produto que um órgão sério da saúde está dizendo esse produto está com uma bactéria hospitalar gravíssima que pode, quem tem imunossupressão, pode gerar uma pneumonia? Você vai consumir um produto desse, vai tomar um produto desse, vai passar no corpo, vai passar em frango, vai... Gente, isso aqui, que loucura! E aí, se você incentiva as pessoas a consumir aquele produto e você às vezes está com a saúde em dia, mas alguém vai ver teu vídeo e vai dizer assim, ah, eu vou fazer também. E o cara vai lá e me pega essa bactéria e tem uma complicação de saúde, tu vai assumir para ti esse karma, não como o único responsável, mas como um dos que contribuiu para aquela pessoa fazer aquela atitude ignorante. Então, gente, como é que nós vamos seguir um caminho desse? Então, é o que Jesus vem nos ensinar, que o caminho dele, a filosofia dele é política de Deus, que Jesus vem nos trazer, sendo esse guia, esse nosso grande mestre, é o jugo suave. Por quê? Porque é muito mais fácil o amor. Entende? Ó. De dar sem esperar receber, de agir alinhado consigo mesmo, independente de tudo mais, e que tem na postura amorosa sua expressão mais perene como fator de edificação do reino de Deus, do nosso Pai, né? No reino do nosso Pai. Então, olha isso. Mordon acabou de falar, né? Ó, você faz uma meditação, você se acalma, isso vai te habilitar a estar
enxergando a vida de uma maneira diferente, entende? Deixando a visão espiritual prevalecer. Jesus vem e complementa ainda mais para dizer assim, olha, se você seguir esse caminho de amor, se você fizer o bem pelo bem, então você não vai fazer o bem porque tu quer ganhar alguma coisa, e sim porque tu fala assim, cara, faz sentido, eu quero ajudar, entende? Eu quero poder construir um mundo melhor, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Ah, mas tu vai ganhar o que com isso? Não importa, entende? Não... E aí ele quebra essas relações de ganha, de troca, de barganha. Então você não vai fazer uma faculdade porque tu quer ganhar um dinheiro, você vai fazer uma faculdade porque você quer uma profissão. Claro que aqui é uma outra pegada, mas entende? Quebra essas relações que existem até hoje de pessoas fazerem coisas para ganhar as coisas. Elas não estão fazendo porque acreditam naquilo, porque querem aquilo, porque desejam contribuir com aquilo, mas sim por um ganho, né? Então, quantas pessoas têm profissões, por exemplo, que elas odeiam, mas como tem um bom salário, elas ficam naquela profissão insatisfeitas, né? Por exemplo, então tu vê, Jesus vai dizer isso, não, você vai fazer o bem pelo bem, bem, você vai ajudar, mas vai ganhar o quê? Não vai ganhar nada, você vai ajudar por ajudar. Claro que a gente sabe que tudo que tu plantar tu vai colher, né? Mas o foco não está no colher, o foco está no assim, pô, vamos contribuir, vamos trabalhar na minha evolução, ah, mas o que eu vou ganhar com isso? Nada, mas eu vou me tornar uma pessoa melhor, entende? E aí a gente começa a edificar, que ele vai dizer, o próprio amor. Porque aí a gente começa a fazer as coisas sem o interesse, pelo amor, eu vou ajudar por ajudar. Não é porque eu quero mostrar que eu sou caridoso, porque eu vou ganhar algum benefício, porque alguém está me pagando, mas porque, pô, meu coração está falando que faz sentido ajudar, só por ajudar, vou ajudar, sem interesse nenhum. Então olha que maravilha, né? E aí ele vai concluir ali, né? Como isso edifica em nós o reino de Deus. Então a gente começa a valorizar e a semear e cultivar nos nossos corações valores que não são esses valores do mundo, esses valores egóicos, reptilianos, e sim valores espirituais, valores alinhados com o que Deus quer de nós. E com certeza Deus quer filhos saudáveis, não filhos doentes, né? E olha que interessante. Essa realidade só pode existir no exterior se antes for edificado no íntimo da pessoa. Então, não tem aquele aprendizado na Bíblia, ah, o copo tá seu vaso tá bonito por fora, mas por dentro é só rapinas e iniquidades. Ó, Jesus aqui com 21 anos, não despertou ainda, mas já nos ensinando isso. De que assim, cara, a gente não vai conseguir viver um mundo de amor se tu não tiver amor dentro de si. De nada adianta, isso é uma grande armadilha, uma pegadinha do nosso ego, uma pegadinha, uma armadilha da Matrix para nós. Porque a gente desperta e a gente fala assim, não, vou ajudar o mundo. Vou ajudar aquele meu irmão. Mas a gente tá ajudando a si próprio? Ah, não, mas é que meu irmão tá em ignorância. Eu vou despertar ele, eu vou ensinar uma coisa bacana para ele, eu vou recomendar um livro para ele, vou comentar de uma leitura. Mas ele quer aquilo? Às vezes pode ser que ele não queira. Ah, então o mundo resolve. Tá, mas você tá fazendo a tua parte? Porque isso é muito importante. A gente não vai mudar o mundo inteiro, como Jesus falou, se a gente não mudar nós. Então, primeiro vou gastar a energia, toda a energia que eu tenho, comigo, para que eu fique bem, para que eu me cure, para que eu me torne uma pessoa melhor. Isso está dentro de mim, naturalmente isso vai aflorar para fora. Porque como diz o ditado, né? A sua boca fala o que seu coração está cheio. Então se você está colocando dentro de si todos esses aprendizados, esses ensinamentos alinhados com o que Jesus nos ensina, do amor, da caridade, da paciência, de viver a questão sexual com respeito, com dignidade, com amor, de ser honesto, de ser uma pessoa empática, de ser uma pessoa que pensa no coletivo, tentando gerar um impacto positivo nas suas decisões, o que vai acontecer? Você vai começar a viver aquilo e naturalmente vai conseguir externar aquilo porque aquilo está dentro de ti. Tu está vivendo aquilo no teu coração, né? Tanto que a gente vê até hoje esse grande problema de gente hipócrita, né? Que estão falando coisas muito lindas. Eu assisti ontem numa palestra do Pedro, fica aqui a recomendação do excelente canal do YouTube, Espiritualidade com Pedro Augusto, fica aqui a recomendação para vocês. Uma palestra do Pedro, eu esqueci agora o título da palestra, mas foi divulgado semana passada, né?
uma mensagem dele na palestra que ele teve em Curitiba, né? E aí, num determinado momento da palestra, ele vai dizer: e aí, gente? E a quantidade de gente hipócrita? Quanta gente tá falando coisa bonita, mas as ações são podres. Então o cara tá aqui falando: nossa, eu vou aqui comentar de cabeça aqui 30 perguntas do livro dos Espíritos. Assim, pô, cara, domina o conteúdo, hein? De cabeça, 30 perguntas e respostas do livro dos Espíritos. Uau. E o coração do cara, zerado. Não, mas ele falou ali daquela pergunta sobre amor, sobre caridade. E o coração do cara tem amor, tem caridade, tem paciência com a limitação do amiguinho, respeita o livre-arbítrio do amigo, do irmão, da irmã. Né? Então é importante a gente viver isso, né? Ó, até hoje as iniciativas de Javé não são suficientes para educar e despertar a humanidade. Torna-se necessária outras estratégias do alto para a redenção das consciências. Para isso estamos todos aqui, trabalhadores do Pai Amantíssimo, e na terra de Bharata. Tem uma linhagem de Krishna ajudando o povo em apoio a Javé. Entende? Então, ó, você vê, Jesus vai finalizar a fala dele aqui, nos trazendo essa abordagem. E, ó, Javé, dementado, doente, criou essa humanidade, mergulhou aqui na criação, completamente doente, achando que é Deus, se perdeu aqui, trabalhando, e aí trazendo a filosofia, trazendo o que ele acreditava que seria bom para a humanidade, você vê, não estava suficiente. Por quê? Porque ele está doente, e a humanidade está doente, então ele está querendo ensinar um caminho de despertar desta humanidade, para ajudar esta humanidade, porque Javé não é 100% mal, ele tem os componentes do bem dele, mas ele está doente, dementado. Então, ele acha que está trilhando um caminho que pode parecer bacana, mas não é. Então você vê, Jesus já vai dizer, ó, esse caminho de Javé não está sendo suficiente. Ah, mas como é que Jesus sabia disso? Era só olhar a humanidade. Entende? Javé foi lá, desde Moisés, desde Abraão. Estava indo. Como é que estava aquela humanidade? Estava melhorando? Estava evoluindo? Não. A gente sabia que os judeus tinham essa característica de terem uma fé forte, mas extremamente ortodoxos. Tanto que quando Javé abandonou o povo judeu, ele foi pegar o povo islâmico, que é muito mais radical do que os próprios judeus. E eu já comentei nas partes passadas aqui do estudo dessa obra, a espiritualidade já falou que teve que vir através dos romanos, entende? Os romanos tinham que ser o povo que mais dominava, por quê? Porque se deixasse os judeus, entende? Serem o povo dominante na época, por que povo dominante? Precisa ter um povo dominante? Não, não precisa. Mas essa humanidade é tão primitiva que ela ainda está presa, isso em 2026, né? Lá naquela época ainda mais, hoje continua isso. Está presa de que tem que ter um povo que domina, que é o mais forte, o mais bélico. Né? Esse é o que domina e o resto está abaixo dele. Porque a gente não consegue viver ainda em harmonia. Todo mundo sendo amigo, todo mundo sendo irmão, um cara mais forte ajudando o mais fraco. Não, o mais forte tem que subjugar o mais fraco. E naquela época era a mesma coisa. Então Deus, o Pai maior, sabendo disso, falou: não é os judeus que vão ter a força de dominar, porque senão a gente já sabe que a missão de Jesus não iria acontecer. Não daquela forma. Então teve que os romanos ter essa força, por quê? Porque os romanos tinham a mente mais aberta. Então, no meio de toda a atrocidade, barbaridade, valores do mundo, eles ainda tinham mais abertura que os judeus. Tem. Então, é o que Jesus vai dizer aqui, né? Ó, o que já vai estar fazendo? Não surtiu efeito. Entende? A humanidade continua doente. Tem prova máxima disso é o que eu acabei de explicar. A gente pegava o povo judeu naquele momento e falava assim: ó, vocês agora têm o poder. Vamos dar os exércitos para vocês. O que vocês vão fazer? Nossa, eles vão chegar, nossa senhora, fazendo atrocidades. Então, tu vê, não aprenderam. Não aprenderam como viver em sociedade, como se curar, como viver no amor, né? Ó, e olha que interessante, ele vai dizer que na terra de Bharata, que isso é lá na Índia, né? Tem uma linhagem de Krishna ajudando o povo em apoio a Javé. Então, ó, Jesus aqui já sabia de que está tendo essa ajuda lá no Oriente, na linhagem de Krishna, né? Aí, ó, o Dolman vai fazer uma pergunta agora, ó.
Quem é Dolman? Se você lembrar, a sacerdotisa, mulher lá, mais experiente lá. Lembra? Ela tá aqui na reunião também, ó. Ela vai perguntar: Mordon, conseguiu ajudar com sua sabedoria os reis do nosso povo? Ele responde: não tem sabedoria disponível. É como se cantássemos como pássaros no meio da tempestade. Me impressiona saber que Siddhartha, mesmo sem o conceito de Deus, conseguiu influenciar o imperador Ashoka, transformando-o em um modelo de rei na Terra. Espero que nossos reis decidam pela concórdia, pois na Terra tem lugar para todos viverem. E aqui só uma observação, ó. Ele vai perguntar para José de Arimateia se lá em Jerusalém, lá na Palestina, na Galileia, já ouviram falar do imperador Ashoka. E José de Arimateia vai dizer que nunca ouviu sobre, entende? Ele foi um imperador indiano que brilhou espalhando o budismo por toda a Ásia. Então olha que interessante. Dou uma pergunta. E aí, da conversa de ontem que teve com os reis, Mordon, deu certo? Eles conseguiram te escutar, conseguiram entender de tudo aquilo que vocês conversaram todos juntos, junto com Jesus, tudo. E aí, ele disse assim, não tem sabedoria, porque não adianta a gente falar se os caras não querem, né? E é uma verdade, né? A luz trabalha assim, ela vai ensinar, ela vai educar, mas se a pessoa não quiser, ela vai respeitar, né? E aí ele vai comentar, né? Que ele não consegue entender como é que Siddhartha Gautama, que é o primeiro Buda, que eu comentei mais cedo, né? Que despertou, que não trouxe o conhecimento de Deus, por mais que dentro do budismo, dependendo da escola que tu vai estudar, né? Eu não sei como é que foi lá exatamente com Siddhartha, mas tem-se o conhecimento das reencarnações, entende? Mas é passado de uma outra forma. Tem o conhecimento do karma, da lei kármica e tal, mas tu vê, ele não trouxe essa coisa de Deus. Por quê? Para que a galera não ficasse presa a essa coisa de não, vou rezar para Deus que Deus resolve. Tá, mas o que tu vai fazer? Não vou fazer nada. Quem resolve é Deus. E aí terceiriza-se essa questão. Né? Então, Siddhartha falou, não, despertar é por si mesmo. Como a gente vai, não lembro se eu comentei aqui, ou a gente vai estudar no futuro, de ver que acho que é acho que é no próximo livro de Ovalan, Crônicas de um Novo Tempo, que vai trazer esse conhecimento, que estudando essas religiões orientais, você consegue acelerar etapas evolutivas, né? Justamente porque tem coisas que tu consegue pulando para ir direto. Então assim, mas eu vou acreditar que Deus é amor e aí eu vou acreditar em Deus e aí eu vou aprender o amor. Não, tu já pula direto, assim, vai aprender o amor. Para quê? Para já acelerar etapas ali, né? Isso é muito necessário para humanidades muito doentes, né? Mas que também é a humanidade que também não aceita, né? Porque se ela aceitasse as religiões orientais, o Oriente já estaria maravilhoso, a gente já estaria na Nova Terra, na Índia não teria as castas, e estaria tudo maravilhoso e estaria vindo tudo para cá, né? E tem muita coisa das filosofias budistas, das religiões budistas, das religiões hinduístas, né? A gente tem o yoga, a gente tem muito desses conhecimentos teosóficos, mas não está virando ação geral ainda para todas as massas, né? Mas é interessante que tu vê que Mordon, lembra na parte anterior que ele falou assim, Jesus, tu vai fazer essa missão por amor nessa humanidade? Eu não ia conseguir fazer isso não. Amo essa humanidade, mas passar o que tu vai passar, eu não ia conseguir não. Você vê ele mais uma vez mostrando, dizendo assim, olha, eu não sei como é que Siddhartha conseguiu. Então olha que legal a gente ver como existem espíritos mais evoluídos, avatares entre nós, mas não é porque o cara é um avatar que ele é o top humano, você vê? Existem pessoas mais evoluídas do que ele, olha que bacana. A gente vê aqui na obra esse conhecimento ensinado para nós. Somos o espírito perfeito, sou um avatar, sim, mas qual o nível de perfeição? Né, você vê, ele também não conseguiu alcançar como que Siddhartha fez isso, porque ele não ia conseguir fazer a missão sem ensinar o conceito de Deus. Né? E aí, só para fechar aqui essa parte, quem que foi o imperador Ashoka? Foi um imperador budista que teve acesso lá na Índia aos ensinamentos budistas e trabalhou efetivamente para espalhar o budismo por toda a Ásia. Mas não espalhar como fizeram muitos cristãos, como jesuítas, que aí onde chegava um jesuíta era, nossa, atrocidades. Não, não, não. E sim gerando uma questão realmente positiva.
usando a força dele como imperador para que o budismo se espalhasse positivamente. Entende? Então não é doutrinar as pessoas na religião, e sim utilizar o seu poder, tudo, para ensiná-las e aí construir uma sociedade melhor. Tanto que lá na obra, eu não lembro se é muito Além do Horizonte, eu acho que é, a espiritualidade vai nos falar que as trevas trabalharam ativamente séculos para tentar, não conseguiram, óbvio, mas para tentar esconder tudo que a Sokka ensinou lá atrás. Da mesma maneira que tudo que Rama ensinou. Rama também foi um avatar, que também trabalhou seriamente para ajudar a humanidade aqui, no momento que ele estava aqui encarnado. Depois também, né? Continuou ajudando, mas no momento que estava encarnado. E você já ouviu falar de Rama? Não. Eu nunca tinha ouvido falar, a não ser esse ano que eu fui conhecer Rama. Então você vê, as trevas trabalhou ativamente para esconder isso. Para quê? Para que aquelas iniciativas, então, quando a gente. Tem pessoas que falam assim, mas nunca vai mudar o mundo vai ficar diferente. Você já estudou sobre o que o imperador Ashoka fez na Índia? Ah, não, mas aquilo era outro tempo. Mas e aí? Não dá pra gente replicar isso? Ou será que a gente não quer replicar isso? Entende? Então, em vez da gente edificar uma cultura que não seja da competição, e sim uma cultura de acolhimento, de união, que mundo será que a gente vai construir? Uma cultura de acolhimento, de união, de amor, como Jesus ensinou? Que tipo de sociedade a gente vai construir tendo esses valores como nosso alicerce? Com certeza vai ser muito diferente de uma sociedade que tem os seus alicerces o valor da competição, o valor de que um ganha para todos perderem, né? Que mundo que a gente vai construir com esses valores? É esse mundo que nós estamos aí. Entende? Que mundo a gente vai construir? Onde o mais forte esmaga o mais fraco? É esse mundo que nós estamos aí. Entende? E que a gente tá vendo que não é o caminho certo, né? Só tá gerando dor e sofrimento. Mas vamos adiante, ó. Aí ele vai falar, ó. E na espera que os reis decidam pela concórdia, pois na terra tem lugar para todos viverem, né? Então, só relembrando, estão lá, os reis estão indo lá falar com Mordor para definirem por quê? Porque os romanos estão vindo invadir as terras dos celtas, né? Então ele vai falar esse conhecimento que nós já sabemos, sim, tem lugar para todo mundo viver, né? Então não precisa ficar briga por terra, né? Sim. Mas claro que aí tem aquele problema, né? O cara já tem hectares e hectares de terra, mas ele quer mais. Ele quer ainda mais poder, ainda mais. Você fala assim, cara, mas já tem terra de boa, chega, deixa o teu irmãozinho ter onde morar, ter onde viver, ter onde plantar. Não, não, eu quero ter toda a terra do planeta. Não é igual o Gengis Khan que dominou todo mundo conhecido na época dele. Você fala, pra que isso, cara? Entende? Olha o nível de doença da pessoa, né? Uma doença do ego, da soberba, da arrogância, da prepotência, para querer ser dono do mundo. Você fala assim, meu Deus do céu, que nível de doença é essa? Né? Vamos adiante, ó. Aí Morton vai continuar falando para nós, ó. Vejo o futuro igual ao presente, subjugados e os que dominam, todos padecendo dos mesmos problemas. Os subjugados vejo pessoas livres e felizes, de bem com a vida e com os outros, enquanto os dominadores percebam a podridão e a miséria da vida que levam. Miseráveis e felizes parecem existir entre os povos, independente de ser livres ou oprimidos. E aí Jesus aqui vai falar agora. Então vamos refletir sobre isso. Você vê, Morton já vai dizer, ó, pelo que eu tô vendo, o futuro vai ser ruim, que a gente sabe que é, né? E o futuro, né, na verdade, foi muito mais do que os próximos 50 anos ali que ele estava comentando. Foi depois de ver o quê? De ver a repetição do padrão doente, né? Que é o que ele vai falar. Vai se manter essa repetição de subjugado e subjugador, explorador e explorado. E a gente, infelizmente, em 2026, então muito mais no futuro do que nesse momento da história, vemos esses valores se repetindo ao longo da história, né? E ele vai falar uma coisa que é verdade. Apesar de que eu sempre comento esse argumento com um pouquinho de um pé atrás. Por quê? Porque existe essa narrativa, que na verdade é um fato, de que você ser pobre vai estar mais feliz do que um rico. Beleza, isso pode ser verdade, como ele vai dizer.
Eu já vi pessoas livres dentro dos ricos, dentro dos pobres. Fato. Mas aí tem que às vezes tomar um pouco de cuidado com a narrativa que vem dizer assim, ah, mas o rico está sofrendo. Por quê? Porque se a gente vai olhar no detalhe, sim, isso é um fato. O cara tem, Deus permitiu que ele tivesse muito recurso. Por que Deus permitiu? Não sei, mas Deus permitiu. E aí aquela pessoa está usando aqueles recursos de uma maneira errada, com valores errados, sustentando um mundo de exploração, de sofrimento, ela vai ser cobrada por isso. Fato. Então lá no íntimo dela, a centelha divina dela vai estar triste, porque ela vai dizer, cara, não está certo isso que eu estou fazendo. Mas aí que tem um ponto que eu sempre gosto de botar esse asterístico. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque essa narrativa é utilizada para construir uma narrativa de ai, como eu sou rico, ai, como eu estou sofrendo. Ai, que minha vida é difícil porque ai, meu psicólogo em Dubai não atende mais, eu vou ter que mudar de psicólogo, ai, sabe? E aí tu fala assim, ô, meu querido, tem. Porque dentro desse nível doente dessa humanidade, ainda infelizmente existe essa questão de que o rico ele quer, né? Michel Alcoforado fala muito sobre isso, de que o rico ele quer mostrar, aqui eu estou falando especificamente do Brasil, né? Ele quer mostrar que ele é mais rico, ele quer se impor financeiramente. Mas a nossa sociedade não aceita que ele diga que ele é, por exemplo, milionário. Aí ele está se mostrando rico. Então ele vai ter que utilizar de outras ferramentas. Então ele vai ter que utilizar as roupas de marca para dizer, ó, tá vendo? Eu tenho uma bolsa de 50 mil reais, olha como eu sou rico. Para que você identifique. E aí que você, somos todos nós, a sociedade, temos que identificar as marcas de rico e tal, para dizer, uau, o cara tem uma Ferrari. Nossa, como ele tá rico. Mas eu não posso ter acesso à Ferrari. Tem? E aí o rico fica tendo essa batalha, porque aí hoje em dia, tu compra uma bolsa da Dolce Gabbana falsificada na Shein, o rico não pode usar, porque será que é de verdade ou não é? Então ele tem que ter uma outra marca que não foi falsificada ainda, para ir, não, agora a Dolce Gabbana é batido. Ah, não, tem que ter outra marca, sei lá, a Levi's. Aí tu tem a Levi's, ah, não, agora é Nike, agora é não sei o que, sabe? E aí tem que ficar nisso para quê? Para ele estar num lugar específico, entende? Então ele vai ter as coisas que só ele pode, tu não pode ter acesso. Tu tá gordo, tu não pode ter acesso a uma caneta emagrecedora. Então ela tem que ser cara para quê? Para já mostrar como tu é elite. Porque você tá conseguindo ter uma caneta que custa R$ 2.500 uma unidade. Ah, então olha como eu consigo emagrecer, porque olha, eu tenho acesso. Tá? Você é gordo aí, ó, não tem acesso a essa ferramenta aí para emagrecer, ó. Aí vai que é uma coisa nojenta, né? De ver um pensamento pequeno, um pensamento excludente, né? Mas não caímos nessa armadilha, entende? Que o Morton vai nos dizer. E sim, como eu digo de novo, ele está nos ensinando, é um fato. Quanto mais rico você tá, próprio Jesus ensinou, entende? O rico chegou e falou, Jesus, como é que eu faço para te seguir? Venda tudo e venha me seguir. E aí, tem gente que vai interpretar isso dizendo assim, ah, tá vendo? Jesus está dizendo que o rico não vai para o céu. Não, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é, se você é rico e você está vivendo os valores da ganância, da soberba, da prepotência, do bem material, se o teu Deus não é a fonte criadora, e sim é o dinheiro material, é o ouro, a prata, é o cobre, então o que significa? Significa que você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Por quê? Porque os valores que vão nos habilitar a este novo mundo que está vindo, os valores que vão nos habilitar a viver em colônias cada vez mais evoluídas, os valores que vão habilitar que o nosso espírito se livre das doenças, se livre da dimensão física, que nós estamos tendo que habitar ainda no nosso nível evolutivo, por isso que você que está vendo o vídeo também está num corpo físico denso, os valores que vão nos habilitar a se livrar disso é os valores do espírito, que são os valores de amor, que são os valores de união, que são os valores de fraternidade, que são os valores que Jesus vem nos ensinar. E Jesus, quando ele vai falar que o rico tem que jogar tudo, é por quê? Porque se você estiver preso no materialismo, você não vai conseguir evoluir. Porque lá onde você vai não tem materialismo. Entende? Ah, não, mas tu acha que num mundo regenerado, tu acha que num mundo evoluído as pessoas vão fazer guerras por dinheiro? Pelo amor de Deus, não. Entende? Se você fizer a leitura, fica a recomendação, excelente obra de Ercílio Mais e Ramatiz, Os Discos Voadores e o Planeta Marte, ele vai nos contar
O livro é de 1970. Olha como é que estava a humanidade de Marte, nossos vizinhos aqui, ó, nos anos 70. Faça a leitura. Recomendo, sugiro fortemente. E aí, olha, se aquela humanidade está movida por dinheiro, se o dinheiro é esse Deus na Terra lá, se eles vão matar os seus irmãos por dinheiro, se vai ter essa escassez, essa sobrevivência que nós temos aqui, entende? Então, a gente tem que estar atento a isso. De onde está o nosso coração? Se o nosso coração está realmente se tornar uma pessoa melhor, está realmente fazendo nossa reforma íntima e seguir os ensinamentos de Jesus, ou está no materialismo. Cris, eu sou rico, eu posso seguir os caminhos de Jesus? Rico? Óbvio que pode. Ah, mas eu vou ter que vender tudo igual Jesus falou? Não, não. Mas aí você vai ter que usar toda a riqueza que você tem alinhado com o que Jesus pede. Entende? Eu, pobre que sou, consigo construir um hospital? Não, não consigo. Não consigo. Posso juntar dinheiro talvez a vida inteira e eu não vou ter dinheiro para construir um hospital. Agora, um bilionário, ele consegue construir um hospital? Tranquilamente. Mais top de linha, botando os melhores profissionais. Então, só que o bilionário está utilizando a riqueza dele para construir um hospital e ajudar uma comunidade inteira? Não. E aí o que Jesus vai dizer? Por isso que vai dizer que o rico vai ter que abandonar o materialismo. Por quê? Porque ele estava usando esses bilhões para enriquecer mais, para deixar lá parado na conta corrente, para mostrar como ele é rico. Ou para ele ter 10 Ferraris. Você precisa de 10 Ferraris? Não pode ter uma, não. Tem que ter 10 Ferraris. E no ano seguinte ele vai querer ter 10 Lamborghini. Mas pra que isso, mano? Ah, porque eu não tenho de gastar. Tá, mas então ajuda teu próximo? Não, não vou ajudar não. Foda-se, eu quero mostrar como eu sou rico, eu quero ter 10 Ferraris. Esse é o ponto. Entende? Então você ser rico, e aqui eu esqueci o nome, mas tem uma que foi uma das primeiras filantropas do Brasil, eu esqueci o nome dela, que vacilo, mano. Não lembro. Se eu lembrar, que eu comento. Mas ela foi construiu várias creches. Uma mulher brasileira, um espírito evoluído, tem, que eu fiz a leitura ela foi a mentora do último livro, do penúltimo livro que eu li da Sandra Carneiro, Todas as Flores que eu Ganhei. E ela foi a mentora de uma mulher ali no livro, né? E ela vai falar, eu esqueci o nome dela, estou tentando lembrar aqui, mas não está me vindo. Que foi a primeira filantropa do Brasil. Construiu várias creches, fazia um trabalho lindíssimo social, entende? Então ela era uma mulher muito rica, ela nasceu numa família riquíssima, casou com um cara, acho que podre de rico, ele morreu, ela ficou com toda a fortuna. O que ela fez? Ela podia ter ficado na ostentação, ela começou rica, eu sou um socialite. Não, ela começou a utilizar esse dinheiro para ajudar toda a comunidade. Não lembra ali se ela construiu, acho que 19 creches de graça para a comunidade? Se ela fosse pobre, ela ia conseguir construir uma creche? Não. Então, olha que bonito. E aí, tu acha que ela, com toda a riqueza que ela usou, construindo, acho que construiu hospital também, assim. Gente, ela é famosa, muito menos do que deveria ser, deve ser muito mais famosa, né? A gente sabe que por interesses não se vincula tanto, né? Porque os trevosos não querem que as boas coisas se propaguem, né? Eles querem dar visibilidade pro Neymar, que gastou 50 milhões com um anel de diamante. Ah, nossa, isso está em tudo quanto é canto. Mas o rico que usou 50 milhões de reais para ajudar a sociedade, para ajudar o próximo, isso daí eles não deixam de divulgar, né? Porque, não é uma coisa chata, mas giro. Então, e aí tu acha que essa riqueza dela, tu acha que quando ela desencarnou, ela foi para onde? Ela foi para um Brau? Tu acha, tu acha que ela, na riqueza dela, construiu 19 creches para crianças carentes, de graça? Tu acha que ela foi para um Brau, para a região de ganância? Vibrando na região dos gananciosos? Tu acha que ela ficou presa no corpo físico? Na matéria densa, porque ela tá tão apegada ao material que ela ficou presa no corpo? Sentindo o corpo físico apodrecer? Não, né, meu irmão? Não, né, minha irmã? Com certeza não. Bem, então, a riqueza está aqui para quê? Para nos ensinarmos a lidar com essa riqueza, a lidar com a energia do dinheiro, alinhados com o mundo que nós queremos construir. Quem está vibrando na ganância, quem está vibrando na arrogância, na soberba, quem está vibrando nessa coisa de que para mim tudo, para você nada,
para mim, para meus amigos, tudo, para a sociedade, para o meio ambiente, exploda-se, estão construindo um mundo. Agora cabe a decisão. E aqui eu fecho essa minha reflexão sobre esse ponto, que é o que você quer viver. Entende? Que é o que o Mordon vai dizer. Então, as pessoas estão... eu vejo pessoas livres dentro dos ricos e dentro dos pobres. Sim. Eu vejo pessoas livres lá na Índia, mas eu vejo pessoas presas na Índia. Como eu vejo pessoas livres aqui nos celtas e pessoas presas entre os celtas. Então, que mundo que você quer ver, meu irmão? Que mundo você quer ver, minha irmã? Você quer ver um mundo de liberdade, seguindo o que Jesus nos ensinou? Seguindo o seu jugo leve, como a gente acabou de ver? Ou não? Né? Aí são questões de escolhas. Mas é muito interessante, para fechar, de ver que não depende do dinheiro para você ser livre ou não. Não depende do país que você está. Mas a Índia é muito espiritualizada, o Oriente é espiritualizado. Então aqui no Ocidente eu não consigo ser espiritual. Eu preciso ir lá no Oriente, porque lá eu vou conseguir. Não, o Mordon está nos dizendo que não. Ele viu lá gente presa. Entende? E viu gente livre aqui. Então, olha, aí faz sentido, né? Deus não ia ser justo se a humanidade pudesse evoluir só num lugar específico, né? Que justiça ia ser isso para todo mundo que não nasceu naquele lugar específico. Entende? Mas o que vem nos ensinar é que valores que tu quer, porque tu vai ser livre baseado nos valores que você vive, né? Agora vamos ver o que Jesus vai nos falar, ó. O povo menos indicado para exercer o mando é o meu. Contudo, não conheço nenhum agora para ocupar tal posição. Não vejo boas possibilidades para o futuro. Precisa vir o dia do julgamento e assim separando os males. Ignorância, desagregadores, exploradores, dos bons. Separando os maus dos bons, né? E aí os bons seriam os esclarecidos e os despertos. Entende? Então você vê, ele vai complementar e aqui ele vai fechar essa partezinha que ele está falando com o Mordon, justamente falando ali a questão do povo dele, né? Porque eu acho que Mordon vai perguntar, que não está na minha observação, mas Mordon vai perguntar, e aí, Jesus, dentro do teu povo, existe isso? Existe pessoas ainda que está presa, que está livre, explorador, explorado e tal? E ele vai dizer assim, existe, meu povo é o pior. Mas, ele vai dizer, ó, que ele não vê boas possibilidades para o futuro. Por quê? Porque mesmo ele dormindo, ele já está olhando e falando assim, cara, se ficar nesses valores aqui, não adianta. Que é a mesma leitura que Mordon já tinha. Ele falou, ó, eu acho que o futuro vai ser igual ao presente. E a gente, infelizmente, tem que dizer que sim. Agora a coisa está mudando, graças a Deus, a gente está no meio de uma transição planetária, mas no ápice da transição planetária a gente vai olhar qual que são a maioria dos valores que se vivem. Ainda complicados, né? Dito, eu acabei de falar, todo mundo tomando detergente, fala, pelo amor de Deus, né? Então, olha isso. E é que ele vai dizer de novo, né? E aí quando ele vai dizer isso, de novo, ó, vai precisar vir no dia do julgamento final para ter a separação dos bons e dos maus. Então você vê, Jesus vem dizer de novo, ó, eu acho que a coisa não vai dar boa, a galera não vai comprar a ideia, não vai se melhorar e aí vai ter que vir esse momento. O que ele vai nos dizer, né? Ó, se a gente melhorar, se a gente evoluir, a gente vai ser o bom e vai habitar uma nova terra. Se não, não. Por quê? Porque a humanidade coletiva não vai conseguir aprender, porque... E aí pensa, ele tá falando isso, um cara que ama essa humanidade enorme pra lá na frente, que ele tá com 21 anos, 12 anos depois, passar por tudo que passou por nós, né? Então, olha o nível de amor de Jesus para nós, e mesmo assim ele está dizendo, ó, vai ter gente que não vai melhorar, não vai aprender. Infelizmente. E agora em 2026 a gente vê isso claramente, né? Quantos e quantos espíritos estão encarnados agora, são os mais rebeldes, os mais complicados, estão aqui encarnados agora, tendo acesso a tanto conhecimento como tem hoje, mas eles não querem evoluir, não querem viver de um jeito diferente, não querem pensar um mundo mais saudável, né? E sim, dependendo da maneira que você enxerga o mundo, você vê claramente, vai ser nítido, movimentos que estão querendo retroceder o mundo. De vez a gente avançar para evoluir, tem pessoas e movimentos e instituições que estão querendo retroceder. Então, ao invés da gente ter uma vida cada vez melhor, a gente está tendo uma vida cada vez pior.
Então meus pais conseguiam comprar uma casa com dificuldade, mas compravam. Hoje em dia tu não consegue mais sair do aluguel. Né? Meus pais lutaram para reduzir de 60 horas semanais para 44 para CLT. Hoje em dia a gente está voltando para 60 horas, sendo empurrado a pejotização e muita gente concordando com isso. Entende? Então, é um absurdo, cara. Pra gente estar fugindo da escravidão, nós estamos cada vez mais escravos. Então, que valores que a gente quer ver, né? E aí, quando ele vai botar a separação do mal e dos bons, se continuar desse jeito, não tem. Porque não tem como o bom evoluir horrores se ele está subjugado para tudo isso. Entende? Não tem, porque tu tá doente, tu quer que esteja um rio cada vez mais limpo, mas aí tá tendo um monte de sujeira no rio. Aí tu bota mais água, tira um litro de água suja e bota um litro de água limpa. Mas aí tem mais água suja, produzindo mais sujeira. E aí aquele rio nunca vai ficar limpo. Vai ficar limpo quando? Quando tiver separação, ó. Arranca, zera todo o rio e começa só a botar água limpa. Essa água suja vai botar em outro lugar, vai tirar daqui e botar em outro lugar. Que é o que nós estamos passando agora, que é o degredo. Tem? E faz sentido, porque pensa, se a gente continuar tendo pessoas vivendo esses valores errados e Deus vai respeitar aqueles filhos viverem aqueles valores, que mundo que nós vamos construir? A gente não vai conseguir construir, cara, porque a gente vai ficar o tempo inteiro, nós estamos em 2026, era pra gente estar discutindo, cara, coisas extremamente úteis para a sociedade, como dar um salto, como avançar, e aí nós estamos retrocedendo, ainda tendo que discutir se um órgão sério a gente deve usar ou não usar tal marca. Você fala, pô, mas como é que dá, mano? Onde eu trabalho tem cara antivacina. Você fala assim, mas como que em 2026 tu vai ser antivacina, tomou vacina a vida inteira? Não, mas não acredito mais, não tomo mais vacina. Depender de mim, eu não vou dar pros meus netos. Estou falando pro meu filho para não dar vacina pros filhos. Você fala assim, gente, mas nós estamos voltando para trás. Em vez de nós ir para frente, nós estamos para trás. E aí como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos conseguir construir novos conhecimentos e avançar a ciência, avançar espiritual, avançar a moral, se a gente está tendo que discutir, daqui a pouco capaz de nós ter que discutir racismo de novo. Que era para ser uma coisa que já era para estar extinta, infelizmente não está, mas aí vai ter que dizer, não, acho que eu vou vou comprar um ser humano para mim. Pelo amor de Deus, nós vamos voltar à escravidão de comprar um ser humano? Vamos. Eu acho que sim, eu acho que a economia tá meio ruim, o cara vende. Ele se vende para mim. Assim, pelo amor de Deus, mano. Não que não tem isso hoje, né, mas tá entendendo o que eu quero dizer, né? Uma coisa tu tem um contrato para dizer, eu vendi a minha vida para a pessoa, sabe? Agora eu sou dono do Cris, agora vai lá, faz tal coisa. Então, olha, e aí vai ter que ter essa dinâmica, né? Tem de separação para quê? Quer melhorar? Show. Não pode continuar aqui, não quer? Vai para o lugar onde tem gente que não quer, porque aqui vai se ter esse avanço, né? Ó, agora Jesus vai fazer uma nova pergunta aqui, ó. Se não for o amor a conseguir manter as pessoas unidas em harmonia, o que conseguirá? Então olha que pergunta interessante, Jesus. Para construir um mundo novo, para construir se não for pelo amor, o que vai conseguir? Né? É o que Mordão vai responder. Isso é verdade. Teu jugo é leve, na arte do amor, dar sem receber, desarmando assim espíritos doentes e apegados às várias das emoções. Entende? E aí olha que legal. Porque Jesus, que vem nos ensinar o amor, ele vai fazer essa pergunta, e aí? O que tu acha, Mordo? Tu que é um avatar também. Existe algum outro valor, será? Será que talvez a ciência, se a gente só ensinar a ciência, será que é o suficiente para ajudar essa humanidade? Aí você vê que Mordo vai dizer assim, não. É realmente o amor, é verdade. É só o amor que vai mudar. E aí a gente entende claramente por que o amor, porque Deus é amor. E o amor é a energia mais forte do planeta, do universo inteiro, de todas as galáxias, é o amor. E nós sabemos que o amor ele vai curar e vai agir com um poder gigantesco sobre os humanos, sobre os espíritos, dependendo de qual nível evolutivo estão. Né? Existem outros sentimentos, outras emoções que podem sim promover avanços, mas não com a força como é o amor. Porque se você está em afinidade com Deus, em afinidade de amor, se tornando uma pessoa melhor, isso vai te impelir a estudar a ciência.
Isso vai te impelir a estudar o espiritual de uma maneira adulta e madura. Isso vai te impelir a viver e construir uma sociedade dignamente, ética, moralmente. Né? Isso vai te impelir a se tratar de uma maneira correta, e não fazer coisas que vão agredir e destruir o seu corpo físico, o seu corpo perispiritual. Entende? Então o amor, essa energia do amor que vem de Deus para nós, é a única que tem a capacidade plena e total de trazer a revolução e a cura para esta humanidade. Tanto que Jesus, na sua primeira vinda, deixou claro 2 ensinamentos, e os 2 eram de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Então você vê, esse amor é tão poderoso e tão forte que ele só falou, cara, só ama, ponto. Né? Então você vê, não tem naquele primeiro momento, você pensa assim, nossa, não, Jesus veio trazer um tratado com 25 mil leis que vão reger a vivência planetária. Não, ele falou assim, cara, só ama. Se esforça para aprender a amar a si próprio, a amar a Deus e a amar teu coleguinha. Fechou, é só isso que tu precisa. Entende? Hoje, isso não é mais necessário. Hoje é muito mais do que isso. Mas aí a pergunta que fica é, e você e eu, será que a gente está conseguindo amar na plenitude a nós mesmos? Se a resposta for não, nós precisamos urgentemente aprender a desenvolver mais amor por nós. Será que a gente está conseguindo amar a Deus como amamos a nós mesmos, como amamos a Jesus? Tem uma mensagem do Pedro, acho que com o Osho, ele dando uma bronca, uma exortação, de que tem pessoas que estão amando mais o seu mentor do que a Deus. O seu mentor é um espírito que está trabalhando, comprometido para ajudar a sua encarnação aqui, te ajudar a evoluir, te proteger, abrir seus caminhos. Muito importante nós amarmos e sermos gratos à ajuda da nossa equipe espiritual. Mas eu não posso amar um mentor mais do que eu amo a Deus. Entende? Não posso. Eu não posso cair nessa armadilha de endeusar, idolatrar um espírito. Mas ele é muito evoluído. Mas é um espírito. Merece tamanho sendo evolutivo, ser reconhecido pelas grandes obras que fez. Mas Deus é Deus. E nós temos que nos conectar profundamente a Deus. Entende? Então, é muito interessante ver Mordon reafirmando a força do amor e ver Mordon falando assim, Jesus, realmente, o amor é um jugo leve. Realmente, esse caminho de dar sem esperar receber é a solução. Por quê? Porque, nessa humanidade aqui, que tem muita gente que não consegue nem dar o amor. E agora, imagine se você condiciona, fala assim, não, só vai dar amor se tu ganhar de novo. Aí não sai, é um ciclo vicioso. Tu não dá amor porque tu não vai receber amor, se tu não vai receber amor também tu não dá, aí se tu não dá, o outro não dá, e aí não se muda o paradigma nunca, vai ficar todo mundo doente. Todo mundo doente, vai ter o comprimido. Não vou tomar comprimido. Aí o outro não toma comprimido, tu não produz comprimido, e aí fica todo mundo doente, ninguém sai do lugar. Então, para dar esse passo, diz assim, não, mas eu vou produzir o comprimido. Mas o outro não vai tomar. Tudo bem, mas eu vou produzir o comprimido. Que é o amor, aqui nessa minha metáfora aqui. Né? Então eu vou fazer o amor e vou buscar amar a mim, buscar amar a Deus, buscar amar meu próximo o máximo que eu conseguir. Porque a gente sabe que, em teoria, nós deveríamos olhar todo mundo e amar todo mundo igual. Eu não sei você, eu não tô nesse nível. Eu não consigo. Existem pessoas que eu realmente não gosto. Existem pessoas que, para mim, eu sou indiferente. Eu não consigo olhar na rua e ver todo mundo e amar todo mundo igual uma pessoa que eu realmente amo. Não tô nesse nível ainda. Mas tem que buscar evoluir cada vez mais isso. Entende? E a gente tá nesse ponto, no meio de um ápice da transição planetária como nós estamos. A gente já conseguiu pavimentar isso na nossa sociedade, nos nossos corações, o amor, para aí a gente conseguir ir além? Infelizmente não, né? Isso é muito ruim, né? Porque, tu vê, o amor vai desarmar esses espíritos doentes e apegados aos vícios das emoções, né? Então olha a força do amor. E a gente viu isso, Jesus mostrou na sua encarnação aqui a força do amor, né? E aí tem
a última pergunta aqui desse capítulo, aí a gente finaliza, tá? Que Mordon vai perguntar para Jesus, né? Tens o apoio do seu povo e de Javé para isso? O que é para isso? Para sua missão? Para espalhar sua política no mundo, né? Então, uma ótima pergunta de Mordon, né? E aí, teu povo tá comprado na tua política? Eles estão de acordo com isso? E Javé? Javé tá concorda? Ele acha que é isso mesmo? É o que Jesus vai responder. Creio que sim, mas preciso aprender mais neste mundo. Mas confio plenamente em Javé, apesar de saber que todos trabalhamos para o Pai Amantíssimo, a quem me dedico em unidade. Então, olha, nesse ponto, Jesus, lembrando, 21 anos de idade, ele não tinha despertado ainda, né? É a primeira viagem que ele fez para conhecer o mundo, ali no caso a região da Grã-Bretanha, ali onde estavam os celtas, né? Então, ele diz, aqui até na própria ingenuidade, na visão que ele tinha de mundo, que, eu acredito, sim, eu acredito que quando chegar o momento de eu começar a ensinar o povo, eles vão acreditar assim, pô, uma filosofia muito melhor do que eles estão vivendo hoje. A filosofia do amor é muito melhor do que essa filosofia que eles vivem da vingança, de apedrejar a mulher, de querer matar os outros, de querer subjugar. Entende? O amor é muito melhor. E a gente viu que na prática não aconteceu isso, a galera foi contra isso, né? E aí ele vai dizer, ó, Javé concorda com isso, que a gente também sabe que não foi isso que aconteceu, né? Javé cedeu o código genético para que Jesus fosse aquele avatar que tacasse o terror aqui na humanidade. Jesus, por estar afinizado demais a Deus, ao Pai Amantíssimo, ele falou assim, não, eu não vou cumprir essa missão. Onde Javé ficou louco, onde Javé fez ele ser crucificado. Se Javé falasse não, ele não teria sido. Mas Javé crucificou, permitiu que Jesus fosse crucificado, para justamente porque Jesus aceitou, não aceitou a política de Javé, aceitou a política da fonte criadora, do nosso Deus, né? E então, Jesus, Javé não comprou aquela ideia da política do amor, tudo por quê? Porque Javé está doente. Mas mesmo assim, Jesus passou para quê? Para curar Javé e todos nós, né? Então, fecha para nós aqui essa Jesus reafirmando a unidade dele com Deus e a força do amor para nós, né? Aí nesse momento do livro finaliza-se as conversas, né? Mordon fica extremamente satisfeito de conversar com Jesus, e Jesus com Mordon também, dê uma reciprocidade, uma união entre eles. E aí Jesus e José de Arimateia vão embora, porque né, termina as reuniões, os reis celtas vão seguir o caminho deles voltando para suas terras. E aí na próxima parte a gente vai ver tanto o retorno de Jesus para sua casa e o último capítulo que ele vai conversar com Maria, tudo sobre a viagem e tal. Mas são 2 capítulos bem pequenos, a próxima parte não vai ser muito grande, entende? E é isso daí, antes da gente finalizar o vídeo aqui, eu vou fazer os recadinhos de todos os vídeos, vocês já sabem. Se você puder, entende? Curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se tiver no celular, tiver aparecendo a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo, porque todas essas ações são gratuitas para você, mas me ajuda muito, porque mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, que o canal é relevante e ele espalha para mais pessoas, tá bom? Então se você puder, faça essas ações. Também fica aqui a recomendação para você. Assistir o vídeo não invalida a leitura integral e original da obra, tá? Então, se você puder, se você quiser, faça a leitura original da obra. Se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou dando esse aviso, vai lá na parte número 1, no iniciozinho do vídeo, eu vou explicar com mais detalhes por que esse aviso, tá? E o último recadinho é, se você puder, se você quiser, fica o convite. No meu canal tem playlists com várias obras já estudadas, tá? E aí essas playlists estão organizadas pelo nome do autor, que escreve o livro físico aqui, tá? Osmar Barbosa, Rubens Sarraceni, Roger Bottini Paranhos, João Vauelan. E aí se você quiser estudar outras obras, ou quiser, caiu de paraquedas aqui na parte 5, quer ver desde a parte 1 certinho, em ordem, tá tudo lá
nas playlists. Inclusive nas playlists também tem agora os aperitivos, que é um shortzinho de 1 minutinho, só com a essência do que a gente vai ver no vídeo. Para quê? Para facilitar você encontrar o que a gente vai ver na parte 8 do livro. Opa, tem ali, tá? Isso eu estou fazendo mais recentemente para facilitar vocês encontrarem o que vai ter naquele vídeo de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, o que será que a gente vai ver. Então tem na observação lá capítulo que a gente vai estudar e tal, e tem um aperitivo que é para ajudar isso daí. E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus e até o vídeo de quarta-feira.